Bom, pessoal, estamos aqui então para darmos sequência ao nosso trabalho e hoje nós vamos ver nesta aula outras questões, outros exemplos a respeito de questões com campo elétrico. Então eu coloquei já no quadro para vocês, para a gente começar, até porque talvez tenham algumas pessoas, alguns alunos que estão entrando nesta aula. Então eu vou fazer um exemplo mais simples para a gente começar e depois a gente faz alguns outros exemplos um pouco mais elaborados. Então nós vamos fazer 3 na nossa aula de hoje, tá? Então o exemplo 1 diz assim: determine a intensidade do vetor campo elétrico no vácuo produzido por uma carga pontiforme de 8 microcoulombs a uma distância de 20 centímetros em relação à carga. Então, nesta questão, diferente da que eu fiz na videoaula anterior, eu não preciso determinar direção e sentido. Eu quero só o valor da intensidade do vetor campo elétrico gerado por esta carga. Então, a carga geradora é de 8 microcoulomb a uma distância de 20 centímetros dela. Lembrem-se que o K que nós vamos utilizar, que é a constante da eletrostática no vácuo, vale 9 vezes 10 na nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado. Como já está no sistema internacional, essa distância de 20 centímetros eu não posso utilizar. Então, o E, que é o valor, que é a intensidade do campo elétrico, é o K, a carga e a distância. O E, eu estou procurando o K, 9 vezes 10 na nona. A carga que gera o campo elétrico que nós estamos analisando, 8 microcoulombs, 8 vezes 10 na menos 6. E a distância eu quero a 20 centímetros dela, que vale 0,2, que ao quadrado dá 0,04. Que eu vou escrever 4 vezes 10 na menos 2. Por quê? Porque aí eu posso simplificar este valor. E aqui sobra só 2. Então, o E seria 2 vezes 9, 18 vezes 10. Na multiplicação, eu somo os expoentes, 3, divididos pelo que sobrou. 1 vezes 10 na menos 2. 18 divididos por 1, 18 vezes 10, expoente de cima menos o de baixo, que já é menos, vai ficar positivo, 5 newtons por coulomb. Então, este seria o valor da intensidade do vetor campo elétrico a 20 centímetros desta carga. Vamos para o nosso segundo exemplo. Bom, então, no nosso segundo exemplo, para a nossa aula de hoje, eu resolvi mudar um pouquinho a situação. Eu coloquei 2 cargas que vão interagir entre elas. Mas diferente de tudo que a gente estava trabalhando na nossa sequência dentro da eletrostática, eu não quero a força de interação entre elas. Olha o que diz a nossa questão. Determine o campo elétrico resultante no ponto P indicado na figura abaixo. O que está acontecendo? Pessoal, lembrem-se que campo elétrico, assim como força, é uma grandeza vetorial. Então, o que eu tenho? Eu tenho deste lado uma carga elétrica negativa. Cargas elétricas negativas geram campo de aproximação, cargas negativas então geram linhas apontando para dentro delas. E deste lado eu tenho uma carga elétrica positiva. Cargas positivas geram campos de afastamento, linhas que empurram para fora dela. E eu quero saber o que vai acontecer neste ponto P. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desenhar vetores. Para esta carga, neste ponto P, eu vou ter uma linha que se forma, cargas negativas, geram linhas de aproximação. A linha vai vir para cá. Agora,
esta carga gera um campo de afastamento. Cargas positivas geram um campo de afastamento, então ela vai gerar um campo elétrico para lá. Olha o que aconteceu com esses vetores. Este aponta para cá, mas este puxa para cá. Eu vou ter que calcular estes dois campos elétricos separados e quando eu tenho vetores que apontam para o mesmo lado, o que eu vou fazer? Eu vou somar estes dois vetores. Então, o que eu tenho? E é o K, a carga e a distância entre eles. Vou calcular primeiro esta intensidade, este vetor. O K é a constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 na nona. A carga, menos 2 microcoulomb, mas lembrem-se que o menos, o sinal de negativo não vai para o cálculo, ele só serve para interpretação do que está acontecendo, para dizer, no caso, que esta linha é para dentro da carga. Então, aqui só vai o 2 micro, é 2 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância, que aqui está em centímetros. Mas o K no sistema internacional, então, ela não me serve. É 0,3 ao quadrado, que vai dar 0,09, que é a mesma coisa que 9 vezes 10 na menos 2. Vou simplificar este 9 com este 9. E o que eu vou ter? 1 vezes 2. 2 vezes 10. Vou ter que somar esses valores. 3. A notação científica na multiplicação. Eu somo os valores. Dividido pelo que sobrou aqui na parte de baixo, que é 1 vezes 10 na menos 2. 2 divididos por 1. 2 vezes 10. Expoente de cima menos o de baixo, que já é menos 5 newton. Então, aqui deu 2 vezes 10 na quinta newtons por coulomb. Fiz o primeiro vetor. Agora, eu preciso descobrir o valor deste vetor, desta carga sobre o ponto P. Então, vamos tudo de novo. O E é o K, que é a constante eletrostática, a carga e a distância ao quadrado. O K, 9 vezes 10 na nona. A carga, agora eu vou calcular desta até o ponto P. A carga é 3 microcoulombs, 3 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância até o ponto P. 20 centímetros é 0,2 metros. Lembrem-se que eu não posso trabalhar com centímetros. Ao quadrado, 0,04, que é a mesma coisa que 4 vezes 10 na menos 2. Neste caso, eu não vou conseguir simplificar. Fazer o quê? Eu tenho 9 vezes 3, 27 vezes 10 na terceira, porque eu vou somar os expoentes, dividido por 4 vezes 10 na menos 2. 27 divididos por 4 vai dar 6,75 vezes 10, expoente de cima menos o de baixo, que vai dar 5 newtons por coulomb. E agora, o que eu faço com essas duas respostas? Volta para os vetores, grandezas vetoriais. Quando eu tenho vetores que estão na mesma direção, aqui ó, na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante, que era a pergunta, é a soma do primeiro vetor, 2 vezes 10 na quinta, mais o segundo vetor, 6,75 vezes 10 na quinta. Resposta, 8,75 vezes 10 na quinta newtons por coulomb. Este seria o campo elétrico resultante neste ponto P devido à interação destas duas cargas, a carga negativa e a carga positiva. Quem ficar com um pouquinho de dúvida a respeito disso, pode voltar para a nossa videoaula anterior,
Porque lá na videoaula eu mostrei algumas imagens de interação entre cargas. E lá naquela imagem aparece como é que ficam as linhas de campo entre uma carga positiva e uma carga negativa. Vamos então para o nosso terceiro exemplo para a aula de hoje. Bom, pessoal, então, para encerrarmos a nossa aula de hoje, nosso terceiro exemplo, e apareceu uma coisa um pouquinho diferente para vocês. Eu coloquei um gráfico de campo elétrico. Observem que o nosso gráfico ele é uma curva decrescente. Por quê? Porque conforme vai aumentando a distância, a intensidade do nosso campo elétrico vai diminuindo e ele não é uma reta. Então, o que diz a nossa questão? A figura representa a intensidade, tá aqui ó, a intensidade do vetor campo elétrico originado por uma carga pontiforme Q positiva, olhem o que o enunciado nos disse, que é um Q maior do que zero, fixa no vácuo em função da distância à carga. E eu ganhei então, nesta linha, a distância em centímetros. E pede, letra A, calcule o valor da carga Q que origina este campo elétrico que nós estamos analisando. Tá, mas e como é que eu vou fazer isso? Vou pegar por este valor. Sabendo o E e a distância, eu vou calcular a nossa carga. Então, para a letra A, o E é igual ao K, a carga e a distância ao quadrado. O E eu já tenho o valor 1,8 vezes 10 na sexta igual ao K. 9 vezes 10 na nona. A carga eu estou procurando e para este ponto a distância vale 10 centímetros. De novo, para o K no sistema internacional, os 10 centímetros não me servem. Eu vou escrever 0,1 ao quadrado, que é 0,01 ou 1, só um pouquinho, vezes 10 na menos 2. Preciso isolar esta carga, então quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 1,8 vezes 10 e na multiplicação eu tenho que somar a notação científica. 4 igual a 9 vezes 10 na nona e a carga. Agora, este valor que está multiplicando vai passar dividindo para o outro lado. 1,8 vezes 10 na quarta, dividido por 9 vezes 10 na nona. Esse é o valor da minha carga Q. Como é que eu vou fazer essa divisão? Normal. 1,8 dividido por 9 vai dar 0,2 vezes 10. Cuidado, é o expoente de cima menos o de baixo. 4 menos 9 dá menos 5. Esse é o valor da carga. Normalmente os alunos não gostam de deixar assim, eles arrumam. Então, se eu passar essa vírgula para cá, eu diria que é 2 vezes 10 na menos 6 coulombs e ela é uma carga positiva. Então, já fiz o cálculo e já cheguei na minha resposta. Feita a nossa letra A, eles perguntam a letra B. Determine a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto que dista 20 centímetros da carga fixa. Então, se a distância for de 20 centímetros, quanto vale o campo elétrico gerado neste ponto? Então, vamos de novo. Letra B, vou fazer aqui embaixo. Letra B, o campo elétrico depende do K, da carga e da distância entre elas. O K, 9 vezes 10 na nona. A carga que eu acabei de descobrir é 2 vezes 10 na menos 6. E a distância eu quero na letra B para 20 centímetros. Então, 0,2 metros ao quadrado, que dá 0,04 ou 4 vezes 10 na menos 2. Vou simplificar esse aqui com este aqui. Então, o E seria 9 vezes 1, 9,
vezes 10, este com este eu vou somar, 3, dividido pelo que sobrou. Aqui sobrou 2 vezes 10 na menos 2. Então, a resposta, 9 divididos por 2 dá 4,5 vezes 10. Este menos este, que já é menos, vai ficar 5 newtons por coulomb. E esta, então, seria a resolução da nossa terceira questão. Espero ter ajudado vocês a sanar algumas dúvidas e dificuldades a respeito deste conteúdo de campo elétrico. Espero vocês para a nossa próxima aula e não esqueçam de seguir o Casal de Exatas. Tchau!